Sejamos bem-vindos essa noite, em que tentaremos, em apenas 1 hora, ampliar o conceito acerca dessas duas virtudes bastante esquecidas no nosso dia a dia. Kardec foi extremamente lúcido ao propor à espiritualidade a discussão de algumas virtudes para formar o capítulo 9, que é Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Era importante deixar à humanidade uma mensagem que pudesse, após 2 milênios, reforçar a necessidade que temos de ampliar o campo das virtudes e, assim, conquistarmos a semelhança com Cristo. Nós, que vivemos em uma sociedade totalmente erotizada, voltada para o intelectualismo, esquecemos que os valores espirituais são aqueles nos quais nós devíamos dedicar o nosso principal esforço. Mas o dia a dia, no campo da matéria, faz com que nós nos esqueçamos de certos compromissos, muitas vezes firmados, antes de reencarnar. Kardec, ao intitular e estruturar o capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos, ele basicamente teve o mesmo cuidado que ele mantinha com os demais capítulos. Dentro de uma visão pedagógica, já que o mesmo era pedagogo, ele fazia questão de diferenciar e dividir o capítulo em 2 partes. A primeira, ele dava uma versão teórica sobre o assunto que ele ia abordar no capítulo, e em seguida, ele entrava com a prática. E assim, por não ser diferente, ele fez com esse capítulo, onde na teoria ele começa falando um pouco sobre a questão das injúrias e violências, que são tão bem conhecidas de nossa parte, uma vez que sofremos injúrias e violência o tempo todo, ao mesmo tempo que somos os algozes que praticamos para com os outros também dessa mesma injúria e violência. Ele deixou a parte prática, nesse capítulo, à mercê da espiritualidade, onde ele conta com alguns espíritos que vão trabalhar a questão da afabilidade e doçura, virtudes tão importantes para o nosso crescimento, da paciência, da obediência e da resignação, que é o tema que eu escolhi para hoje, e para o fim, ele vai costurar toda essa questão da doçura e trazer um pouco um conhecimento acerca da cólera. É dessa forma, com a instrução dos espíritos, que ele pretende, nessa forma binária de estudar o Evangelho, separar o capítulo em 2 partes e que nós tivéssemos, com as instruções dos espíritos, a capacidade de refletir nos próximos dias de nossas vidas, essa capacidade de internalizar esse conhecimento que nos foi dado. No ano de 1863, o espírito de Lázaro propôs a Kardec essa mensagem: obediência e resignação. Vejam vocês que o Lázaro ao que o Evangelho se refere é o Lázaro, irmão de Marta e Maria, amigas e discípulas de Jesus, aquele que a condição bíblica relata que Jesus teria ressuscitado. Muitos confundem esse Lázaro com outro Lázaro, mencionado em Mateus, na parábola do Lázaro e do mal rico. Na Idade Média, por exemplo, São Lázaro foi confundido como padroeiro dos leprosos, uma confusão equivocada, porque o Lázaro a que se refere como padroeiro dos leprosos era o Lázaro da parábola do mal rico, e não o Lázaro que Jesus havia ressuscitado. No ano de 1863, o espírito de Lázaro veio mostrar à humanidade a importância de seguirmos Jesus como exemplo de obediência e resignação. Só que, antes de começarmos a adentrar esse capítulo que é recheado de metáforas religiosas, se vocês tiverem a oportunidade de ter observado quando Joselito leu, observaram que a linguagem que Lázaro usa é uma linguagem bastante religiosa. A questão do freio, do açoitar, nós que somos os guias da humanidade, era uma visão bastante forte para o período em que se vivia na codificação. E Kardec era bastante tranquilo com isso, porque ele não tinha noção, não tinha a intenção de modificar o conteúdo religioso da mensagem, porque a visão do Espiritismo, o objetivo era ressignificar a ideia de Jesus, e é o que nós vamos fazer aqui.
A mensagem de hoje, à luz do Espiritismo, propõe uma ressignificação de conceitos, onde nós seremos convidados a mudar os conceitos acerca do que entendemos por ser obediência e resignação. Na atualidade, o retrato que o Ocidente faz de si mesmo é o retrato de uma sociedade que se vê superior aos demais que estão no universo. Assim pensa o homem ocidental. Basta observar a visão que temos do Estado Islâmico. Nós os consideramos como seres atrasados. Nós vivemos no século passado, durante todos esses 2 milênios até o século passado, a falsa ideia, a falsa ideologia que nós éramos os guardiões da fé, em meio a um mundo cheio de hereges e incrédulos. Só que, paradoxalmente, o conceito na atualidade se modificou. Hoje nós vivemos numa sociedade ocidental que se diz liberta dos impositivos da religião e livre do fanatismo, e no meio a um mundo onde o resto são fanáticos. E é por isso que vemos o Estado Islâmico com certa superioridade. Nós dizemos o quanto são ignorantes, o quanto são atrasados. O grande problema dessa filosofia superior de se pensar se está no momento em que a ilusão é tanto maior quanto a capacidade que eu não tenho de perceber o quanto eu estou iludido. E essa nossa sociedade, na atualidade, vive essa ilusão de se achar mais forte, mais poderosa, mais autossuficiente do que aqueles que estão no outro lado do mundo. E isso basta você abrir os noticiários, onde iremos nos deparar com o depoimento de pessoas cultas, muitas delas até políticos que nos representam, dardejando uma visão totalmente retrógrada acerca da crise europeia, por exemplo, onde as pessoas estão migrando da Síria para a Europa, considerando-os como o ópio do mundo. Vejam o quanto nós nos achamos iludidos e nos achamos superiores. O convite de Lázaro é justamente que nós aprendamos e busquemos o exemplo de Cristo na conquista da obediência e da resignação, porque essas duas virtudes, segundo ele, serão importantíssimas para que nós consigamos ampliar as virtudes que estão latentes em cada um de nós. Sim, todo mundo aqui já é um pouco bom. Nós temos um pouco de monstro e um pouco de santo, e não há como negar. Todo mundo, por mais ruim que possa parecer, tem algo de bom, tem uma centelha divina, tem uma expressão de amor que é fato marcante. Se não for para nós, é para alguém, nem que seja para a sua mãe. Basta observar que mãe nenhuma, raras exceções, vai dizer que o filho é ruim. Ela envolve-o com laços de afetividade e de amor que, mesmo estando errado, ela não consegue visualizar o erro. Portanto, ao tomarmos a cultura do Estado Islâmico, por exemplo, como algo que está inferior à nossa visão de pensar, nós estamos criando uma ideologia. E o século XX foi recheado de ideologias. E essas ideologias foram responsáveis por inúmeras catástrofes, inúmeras guerras, mortes, holocaustos, enfim, como o nazismo, como o fascismo, como o nacionalismo, stalinismo. São ideologias que fizeram parte do século XX e que nós, por ainda não termos a maturidade moral de entender a mensagem cristã, ou por termos deturpado a mensagem do Cristo, não conseguimos escapar do jugo, da teia de informações falsas que essas ideologias compunham. Só que o século XX passou e veio o século XXI. E mais ou menos ainda no século XX, mais especificamente nos anos de 70 e 90, houve uma forte ideologia crescente em dizer que nós estaríamos libertos desse jugo e não mais cairíamos na imposição dessas filosofias nacionalistas, nazistas, fascistas. Que o homem moderno, o homem intelectualizado, não ia mais ser alvo fácil de uma mente doentia que tentaria movimentar e controlar a humanidade. Só que quem trouxe essa visão otimista foi também uma ideologia, que foi justamente a ideologia capitalista,
que prega que a felicidade está no consumo. Sim, mas o que isso tem a ver com obediência e resignação? Tem, porque nós iremos entrar em confronto a partir do momento que a obediência e resignação está ligada à vontade. E a vontade é o querer em forma de ação, diferente do desejo. O desejo é o combustível do capitalismo. E nós somos aguçados o tempo todo por esse combustível, o que faz com que esqueçamos da mensagem cristã e nos debrucemos, feito crianças, à procura de um doce na visão capitalista neoliberal. Não estou aqui dizendo que o capitalismo não é um modelo ideal para a humanidade. Quem sou eu? Livre desses conceitos. Eu estou falando do capitalismo neoliberal, que é a parte fundamentalista do capitalismo que gera e transforma todos nós em meros fantoches da economia de mercado, que expõe que todos nós temos direito à felicidade. E quanto mais eu tiver capacidade de transformar a matéria em produto, eu vou gerar justiça para todos. É essa a visão totalitarista de um império. E não foi assim durante toda a humanidade? O império capitalista não é diferente dos demais impérios. Nós víamos no monoteísmo do passado um totalitarismo que usava a fé como combustível para julgar as pessoas, para subjugar os seres. Nós víamos, por exemplo, nos grandes impérios, como o romano, o uso da força para aplicar o totalitarismo. E nós vemos hoje, na atualidade, no império capitalista, o uso do desejo para nos distanciar dos valores morais propostos por Jesus. Vejam o quanto nós estamos alienados nesse contexto, muito embora nós sejamos e nos intitulemos como aprendizes do Evangelho. E Lázaro vem, numa mensagem pequena, apenas de 2 parágrafos, justamente propor o contrário. Que nós venhamos a entender o real propósito pelo qual estamos aqui. Esse é o convite que o Espiritismo faz. É essa a voz que não quer calar da espiritualidade, a todo tempo nos mostrando que a vida continua após a morte, que a vida prossegue e que a lei de ação e reação funciona plenamente bem, mas nós não precisamos temê-la, porque se eu semeio coisas boas, obviamente eu vou colher coisas boas. Então, se a causa é boa, o efeito também vai ser bom. Só vai ser ruim quando a causa é ruim. Então, não podemos analisar e observar e intitular, como erroneamente muitos espíritas fazem, a lei de causa e efeito como uma lei punitiva, uma lei que veio cobrar do homem aquilo que ele não fez em forma de expiação e dificuldade. Não. Essa é uma visão extremamente negativista da visão espírita e que é fruto de uma inocência literal por não ter se debruçado plenamente e profundamente nos conhecimentos da espiritualidade. Porque a lei que impera entre as leis morais não é a lei de causa e efeito, é a lei do amor. E a lei do amor é justamente o oposto do capitalismo, porque o capitalismo quer e deseja e espera poder, e o amor é despoder. Ele não está julgando e brigando pelo seu espaço, porque ele é autossuficiente para dividir-se uns com os outros. Por isso que temos que rever conceitos. E ele começa a proposta dele dizendo que a doutrina de Jesus nos ensina sempre a obediência e a resignação. 2 virtudes companheiras da doçura. Ora, se ele está a falar do capítulo Bem-aventurados mansos e pacíficos, ele tem que entender que a doçura é o componente natural, ou pelo menos deveria ser, daquele que está disposto a utilizar do artifício do perdão. Sim, porque para me manter manso e pacífico, eu tenho que ter a virtude do perdão muito bem estudada e internalizada em meu ser, para que eu possa manter essa mansuetude mesmo diante das dificuldades que eu venha a passar. Sejam elas frutos de erros do passado ou sejam meramente provas que eu tenho que desempenhar e passar na atual existência para progredir. Não importa. A mansuetude vai ser importantíssimo. E ele vai dizer que essas virtudes são muito ativas, embora nós a confundamos erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. O que é isso?
A imposição religiosa fez com que nós mantivéssemos durante séculos a ideia de obediência como seguir cegamente a uma ideologia. Isso foi usado muito sabiamente pela religião para que fundamentar a sua ideia totalitarista, já que a religião sempre esteve junto à política para controlar as massas. Então a visão que nós tínhamos de obediência era aquele servo que se dobrava cegamente à imposição de um ser que poderia castigá-lo caso ele não seguisse as suas orientações. E resignação, por sua vez, numa visão equivocada também, nós acreditávamos ser aquela pessoa que humildemente se dobrava aos desígnios divinos, dizendo, é Deus que quer. Quando nós sabemos, pela onisciência de Deus, que jamais um pai deseja que os seus filhos sofram, isso é uma visão equivocada. Nós sabemos que as leis morais estão aí para garantir que a lei maior é a lei do amor e que todos nós estamos fadados à felicidade. Então, ele vem propor que essas duas virtudes são ativas e não passivas. Eu não preciso me dobrar perante uma força maior. Eu não preciso mostrar-me paralisado numa visão, numa falsa resignação para que eu possa ser doce. E ele vem dizer que a obediência é o consentimento da razão, ou seja, o entendimento que eu tenho acerca de tudo aquilo que me cerca e vai fazer com que eu possa me resignar, que é o entendimento do sentimento. Então, quando pensarmos em obediência, liguemos a palavra razão, a capacidade de entender tudo aquilo que acontece conosco e não nos dobrarmos cegamente, mas temos uma amplitude de consciência que vai nos fundamentar e nos acalmar diante das dores que estamos a vivenciar. Quando pensarmos em resignação, lembremos da sensibilidade, que é a capacidade de perceber com o uso da razão que aquilo que eu estou vivenciando tem uma finalidade específica, que é o meu crescimento. Já que a lei do progresso determina que todos nós sejamos felizes, quer queiramos ou não. Chegará um tempo em que nós iremos aprender que essa felicidade nasce e brota do dever cumprido, no estrito consciência do dever cumprido, na estrita consciência do dever cumprido. Nesse momento, o alto amor estará instalado em nosso coração, que por sua vez irá despertar o sentimento de caridade e de justiça, e nós teremos a lei, uma das leis mais importantes, guiando-nos rumo ao Pai. A lei de justiça, amor e caridade. Então ele fala que a obediência é o consentimento da razão, enquanto a resignação é o consentimento do coração. E o homem precisa disso, porque, como eu bem mencionei, nós vivemos uma época de intelectualismo, onde as teorias, nós nos achamos muito inteligentes e superiores frente aos outros e esquecemos do lado doce, que é o lado do coração. E sabemos pela espiritualidade que duas asas compõem a evolução do homem, a asa intelectual e a asa moral. Somente com essas duas asas conseguem serem utilizadas de forma equilibrada, é que nós conseguiremos alçar voo. Enquanto não tivermos ainda a parte moral muito bem trabalhada, iremos ser alvo do nosso próprio egoísmo, da nossa própria cupidez, da nossa própria indiferença. Porque lembre-se, a lei de causa e efeito, ela funciona para o amor. Mas, se eu semeio coisas ruins, se a causa é ruim, obviamente, o efeito dessa causa também será negativo. Por isso que Emmanuel falou que, quanto maior for o mal, não tenha dúvida, mais amargo é o remédio. Não tenhamos dúvida. É importante que nós percebamos o quanto a dor, enquanto é tempo, e enquanto a dor nos visita e eu posso tratá-la, o que eu posso fazer para modificar o meu comportamento. Porque se eu não perceber o chamamento da vida a uma reformulação de conduta, eu posso, fortuitamente pela lei de atração, atrair mais problemas para a minha vida. Vejam, a importância do aprendizado para que nós nos mantenhamos sempre alerta. E Cristo já falava isso. Vigiai e orai. Estejam atentos, estejam cingidos os vossos rins,
Ou seja, naquela época se viajava com os pertences mais importantes pelo deserto, presos ao cinto. Então estejam preparados para as adversidades, porque a felicidade não é deste mundo. Nós temos momentos felizes que nos incentivam a confiança em um futuro ditoso, desde que nós passemos a internalizar a construção do mesmo, porque a felicidade não cai do céu. A construção de uma virtude nasce a partir do esforço constante em mudarmos as nossas más inclinações. Não vem do céu, não cai do céu. A ideia de graça, funciona como uma espontaneidade quando se está aberto para receber essa graça, quando se amplia a visão do discernimento na construção das novas virtudes. E ele vai dizer que ambas são forças ativas. Ora, se eu acabei de ressignificar o conceito de obediência e resignação, e disse que uma delas é o consentimento da razão e a outra o consentimento do coração, ativando a sensibilidade, eu vou estar em plena atividade, porque eu me libertei da visão equivocada medieval de obediência cega e resignação de uma falsa humildade. Então, se eu tenho agora virtudes ativas, eu tenho em mim o elixir fundamental, o combustível essencial para construir as demais virtudes, que irão, por sua vez, ampliar a capacidade de alto amor que eu possuo. E ele vai dizer que ambas são força ativa porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Estamos num mundo de provas e expiações. E muitas vezes temos que ter a mente que, enquanto aprendizes, é preciso que nós renunciemos a certas coisas do mundo material. Quando eu falo renúncia, não estou falando da renúncia cega, de deixarmos de viver o mundo material, de nos isolarmos e nos castrarmos como muitos religiosos fazem. Não, a palavra renúncia aqui não entra numa maneira cega e de se isolar-se, mas a ideia de renúncia entra como um reforço ao termo enunciar, que é deixar mais claro as coisas que acontecem em nossas vidas. Sim, a renúncia que Jesus fala é uma renúncia psicológica. É um entendimento que não vai me atrair para a perturbação. E se eu sei que eu estou passando por uma dificuldade, eu tenho que estar atento, entender, decifrar, interpretar aquilo que eu estou vivenciando. É essa renúncia que ele fala. Infelizmente, nós confundimos a palavra renúncia, como sempre, nós somos expertos em deturpar o ensinamento do Cristo, confundimos a palavra renúncia com sacrifício. E eis que durante muito tempo chegamos inclusive a sacrificar o nosso corpo como elemento de renúncia para algo que estava a assolar o meu pensamento. Muitas vezes no campo da sexualidade. Nesse campo, nesse momento, iremos perceber que o Lázaro vai anunciar que Jesus foi a encarnação dessas virtudes. Porque desprezado pela antiguidade materialista, ele chegou no momento em que a sociedade romana perecia das fraquezas da corrupção e fez fazer brilhar no seio da humanidade abatida o triunfo do sacrifício e da renúncia. Com Jesus, o sacrifício é vivo e não a vida. Nós tínhamos antes de Jesus, o sacrifício era a vida. Os profetas botavam na mesa de mármore, de pedra, o sacrifício, a oferenda, o ebó, como alguém queria chamar, para agradar os deuses. Na visão de Jesus, o sacrifício é vivo, é o seu depoimento, é a sua vivência, é a sua renúncia dos bens materiais que irão mostrar aquilo que você é. Porque, segundo ele, o mal não está por aquilo que entra na boca, mas pelo que sai dela. E o que sai dela é aquilo que vibra dentro do coração de cada um de nós. Pode alguém com o coração maculado lançar coisas boas ao mundo? Pode alguém com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, de ódio, emitir alguma energia salutar para o seu companheiro, para a sua companheira? Não. É preciso que nós nos tratemos. Essa terapia espírita de construção da virtude é fundamental, porque vivemos
nesse momento em que essa forte ideia intelectualista faz com que nós, ao nos identificarmos superiores, nos prendamos a ideias totalmente equivocadas de felicidade. E mais uma vez, o conhecimento está sendo utilizado como fonte de poder. E lembramos, o amor é despoder, não poder. Essa fonte, essa ideologia intelectualista faz reviver em nossa sociedade toda a ideia fascista e nacionalista que nos prende e nos distancia de uma ideia moral. Porque todos os impérios, eles tiveram uma narrativa. Assim também tem o capitalismo. Todos os impérios do passado tinham uma narrativa. E a Bíblia, se você observar do Gênesis ao Apocalipse, é uma luta constante contra os impérios. No Êxodo, o esforço de Moisés em libertar o povo do jugo da opressão egípcia não foi diferente. Ele se esforçava cada vez mais em libertar, porque o Deus da Bíblia é o Deus que é contra o rico e vai pelo oprimido. Em nossa sociedade, nós desejamos a riqueza como algo fundamental e um presente de Deus. Veja como estamos equivocados. O Deus da Bíblia é sempre pelos oprimidos e jamais pelo opressor, jamais pelo rico. Pelo contrário, ele até fala da dificuldade que o rico tem de entrar no céu. Convenhamos que eu não estou aqui falando que o rico não vai para o céu. Não, isso é uma metáfora. Ele quer dizer que a pessoa que está envolvida na prova da riqueza tem mais dificuldade de enxergar o mundo real, que é um mundo espiritual, porque está constantemente aguçada pela vaidade, pelo egoísmo, pela ambição, que são vícios tão incrustados no nosso dia a dia. E é muito mais difícil de você perceber isso. Quando você tem poder, quando você tem status, ficamos cegos. Basta observar que não temos poder nenhum, mas todo mundo aqui tem uma hierarquia de obediência e resignação. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, todo mundo é um pouco chefe e um pouco servo. Não é verdade? A sociedade nos proporciona isso. A diversidade de situações sociais faz com que, ora, nós estejamos na condição superior e, ora, na condição inferior. E basta ver que, na maior parte das vezes, quando estamos na condição superior, fazemos besteira. Humilhamos pessoas, usamos do poder, usamos na agressividade no falar e lembramos que a boca é uma verdadeira metralhadora e capaz de dizimar pessoas a partir da destruição de sua autoestima, da sua vontade de viver. Então eu vou lançar todo aquele comentário negativo que vai, por sua vez, tirar o brilho e vigor do outro de viver. E temos que perceber isso. Todo império ele foi totalitarista. E não é diferente hoje isso no capitalismo. A Bíblia vai falar do Império Assírio, do Império Romano, do Império Babilônico, e todos tinham esse comportamento de dominação. E ela condena todos. Jesus foi aquele que mais travou batalhas severas contra o Império Romano. Ele que dizia que o império que ele fazia parte, o reino no qual ele estava e vinha anunciar, era um reino que não se parecia com o reino dos romanos. Para o reino de Jesus, a democracia não tem valor, a anarquia também não, a monarquia muito menos, porque o reino que ele veio anunciar é o reino do amor. E todas essas características visam o poder, a dominação da massa, e o amor é despoder. Então vejam a diferenciação e o quanto nós cristãos estamos distantes da nossa visão de Jesus. Porque hoje o cristão moderno, o crente, se envolve na visão equivocada do Deus que quer, do Deus que está passando por aquilo e eu tenho que suportar, tudo espero, tudo suporto, mas na realidade eu suporto porque eu espero um céu de qualidades após a morte, coisa que eu não sou diferente lá do Islã, que espera as 40 virgens quando amarra a bomba ao corpo, diferença nenhuma. Nós esperamos o céu quando morremos. Esperamos uma vida de eterna preguiça. É ou não é? Imagina vocês passar uma eternidade inteira sem fazer nada. Deve ser extremamente estressante. A pessoa enlouquece. Se nós formos analisar
despindo toda a nossa ideologia de preguiça, a ideia no qual nós fomos ensinados pela religião ao longo dos séculos do céu é um local extremamente monótono. Nós que não aguentamos ficar um final de semana sem fazer nada, que precisamos de um programa de domingo para dar sentido ao domingo, saberíamos viver numa eternidade sem nada a fazer? Eu acho muito difícil. Ficamos agoniados, porque o ser humano foi feito para crescer, e é justamente essa hiperatividade que faz com que ele amplie a sua capacidade intelectual e moral. Não fomos feitos para nos comportar como fantoches. Então Jesus travava batalhas severas, e que hoje o cristão da atualidade não consegue travar nem observar. A exemplo, se formos pegar o meio protestante, está distante demais, porque todos seguem a visão evangélica norte-americana de idolatrar o capitalismo na teoria da prosperidade. Talvez o meio católico seja o mais próximo de combater essa narrativa capitalista, na visão do Papa Francisco, que vem cada vez mais açoitando a ideia capitalista e convidando seus adeptos a uma reformulação dos conceitos. Mas o capitalismo é esperto. Ele se apropria de tudo que está ao teu redor. Ele apropriou-se inclusive do socialismo e hoje vende Che Guevara em camisas para aguçar a sua compra do capitalismo. Não é diferente. Eis que a política neoliberal afirma aos quatro cantos que Papa Francisco está usando de má fé ou de inocência para dar trela a ideias comunistas. O capitalismo é muito esperto. Ele sabe como envolver os nossos principais falhas, uma vez que ele age diretamente no desejo do ser. E isso tem a ver com nós, porque precisamos nos libertar dos desejos, porque os desejos são como água salgada. Quanto mais eu tenho sede. Se eu não souber controlar, se eu não puder usar o freio da espora, como muito bem ele falou na mensagem, eu posso enveredar por um caminho tortuoso. E ele vai continuar dizendo: cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que devem salvar-se ou perder. Ou seja, na questão 399 do Livro dos Espíritos, nós iremos ter a consciência que reencarnamos para evoluir. E essa reencarnação vai ser constante e vai seguir, na lei do progresso, a um roteiro de provas e expiações. Ou seja, estamos num mundo de provas e expiações. E ninguém se iluda. Iremos ser convidados à dor. E essa dor, muitas vezes, é um restabelecimento de algo no passado que porventura tenhamos feito errado, e que nós, pela lei de consciência, buscamos refazer e pedimos ao Pai uma oportunidade de reconduzir-nos ao caminho do amor, ou uma prova que vai servir para fundamentar, para testificar o quanto nós ampliamos a nossa visão, de entendermos a visão do Mestre, de ampliarmos a visão da paz, do amor e da renúncia consciencial. Nessa visão de renúncia consciencial, iremos ter notoriamente que todo aquele que busca assemelhar-se a Jesus, ele vai ter inicialmente certa dificuldade, porque nós estamos muito acostumados e mergulhados à ideologia capitalista, e não há como renunciar do mundo material de forma tão facilmente. Ele é maravilhoso, ele fala diretamente ao prazer, ele fala diretamente à ideia de que nós podemos ser felizes o tempo todo. Mas lembremos, a felicidade a que Cristo fala é outra felicidade. A virtude da vossa geração, diz Lázaro, é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir algo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Pois bem, nós vivemos hoje uma forte onda de intelectualismo. E essa onda de intelectualismo fomenta justamente toda essa atmosfera de erotismo que hoje vivenciamos. Estamos muito mais ligados ao desejo, e quando eu falo erotismo, não estou falando somente de erotismo no campo sexual. Nós somos promíscuos. Promíscuos, quando eu falo promíscuos, não estou me restringindo somente ao campo sexual. Fazemos parte de uma sociedade promíscua que usa de forma desenfreada
todos os valores materiais. Eu, você, quem está na rua, todos nós fazemos parte do mesmo barco. E é preciso que, se nós quisermos buscar a modificação do conceito, nós mudemos a forma de pensar. Ora, mas como eu seria capaz de mudar a forma de pensar? Como eu, mergulhado na ideologia capitalista de um mundo sem Deus? Sim, porque estamos hoje em um mundo dividido em duas partes. Aqueles que acham que não precisam mais da religião para nada, e aqueles que acham que precisa de Deus somente para satisfazer as suas vontades e seus desejos. Eis a humanidade sem Deus. Uma visão forte de uma fé raciocinada, que é a visão que o Espiritismo nos convida. Humanidade sem Deus. E se eu tenho uma humanidade sem Deus, eu tenho um perigo, porque a única arma capaz de combater uma narrativa capitalista seria uma supranarrativa, algo que estivesse acima de uma narrativa. Uma narrativa comum é incapaz de derrubar o principal império da atualidade, que garante a felicidade como nenhum outro império prometeu no passado. O socialismo também é uma narrativa. Está longe de ter que ser capaz de derrubar a narrativa capitalista. Somente uma supranarrativa, que está acima da esfera humana, seria capaz de derrubar a narrativa do capitalismo. E foi isso que a Bíblia propôs quando todos os seus segmentos tentaram derrubar os impérios. Usar Deus como a ideia daquele que luta por aquele que está oprimido para conseguir a sua liberdade. E eis que hoje os nossos religiosos, incluindo nós, os espíritas, estamos tão imbuídos e envolvidos pelo capitalismo que somos incapazes de lutar politicamente para mudar a situação. Estamos paralisados pelo capitalismo. Ele nos comprou facilmente como compra-se uma criança com um brinquedo. E se nós não mensurarmos isso e analisarmos somente o que é válido, lembre-se, não estou aqui deturpando e falando mal de uma visão capitalista. Não saiam daqui dizendo que o mar é comunista. Está gravado, mas eu vou dizer que é mentira. Não é essa visão. Eu me refiro ao excesso com que nós nos entregamos à vivência e usufruto dos valores materiais, esquecendo daquele que está ao nosso lado. Sim, porque aquele que está na pobreza virou uma paisagem. Ele não me afeta mais. Eu consigo passar pela rua e ver um mendigo, uma criança no sinal, e aquilo não me diz nada. Eu consigo ver a Amazônia ser transformada numa grande fábrica de hambúrgueres, sendo desmatada para ser transformada em pasto pagado, e eu não faço nada. Eu consigo ver a realidade da China ser transformada numa senzala humana moderna, e isso não me atinge nada. Pelo contrário, eu quero que eles continuem trabalhando como escravo para comprar cada vez mais as roupas que são lá baratas para nós. Então perdemos a noção de enxergar aquilo que nos faz humanos, porque fomos absorvidos de tal forma pela ideia capitalista que só pensamos em consumir, só pensamos em desejar o tempo todo. E lembre-se, para eu construir a virtude eu preciso da vontade e não do desejo, porque a vontade é o querer em ação, o desejo é um impulso do ego pedindo para alimentar aquilo que eu tenho em mim, pouco importando para aquele que está ao meu lado. Temos que sair daqui refletindo sobre isso, se quisermos construir virtudes. E como é que eu posso construir virtude? Como é essa proposta de construir virtudes? Lázaro vai dizer o seguinte, que obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ou seja, a lei do progresso é o estopim inicial. Se estamos fadados à felicidade, ora mais hora menos hora, iremos ser chamados à realidade. Esse chamamento pode se dar através do amor, mas também pode se dar através da dor. Lembre-se a palavra de Emmanuel, quanto mais difícil for o mal, mais amargo é o remédio. Então temos que estar atentos a isso. Obedecer à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos
e forçaremos a sua vontade rebelde. O que é isso? Vontade rebelde. Você vai aprender com o mal. Se o bem é capaz de transformar-se em bem, o mal, sentido na própria pele, vai fazer você despertar o quanto é ruim o que você faz aos outros. O mal também vai ser. E esse chicotear que ele fala, que é a linguagem religiosa, muito utilizada pelos espíritos que fizeram parte da codificação, já que boa parte deles eram de origens católicas, eram bispos, freis, enfim, sacerdotes. Eles tinham essa proximidade com a visão religiosa, a exemplo de Paulo, enfim, poucos eram cientistas como Pascal. Esses espíritos traziam uma linguagem religiosa muito forte. E essa questão do freio, da espora, do chicotear, é justamente a outra lei. A lei de ação e reação, que vai te chamar. Por quê? Quando eu quero construir uma virtude, como é que isso acontece em mim? Basicamente, a construção das virtudes em nossas vidas ocorre da mesma forma. Essa ideologia que eu vou narrar aqui nesse momento se aplica a qualquer virtude. Não tem diferenciação. Toda virtude, para existir, ela vai precisar de uma lei. A lei é uma semente que vai fazer com que ela possa ser gerada. Lembre-se a palavra de Lázaro, que a lei do progresso, ou seja, obedecer à grande lei do progresso, ou seja, a lei é a semente que vai fazer você germinar. E toda semente, para germinar, precisa de ar, de luz e água. Ar, sol e água. Nesse sentido, o ar vai ser justamente a questão das leis. As leis que irão fazer com que essa semente possa brotar. O sol é Deus, que vai ampliar e nos iluminar a fim de que nós consigamos, na nossa senda evolutiva, alcançar a evolução. A água, por sua vez, é a perfeita harmonia das leis divinas com a questão da solicitude divina em nossas vidas, que é a providência e a previdência divina. A água é justamente a perfeita harmonia das leis com a providência e a previdência divina. A providência divina é a solicitude de Deus, que não vai abandonar nenhum de seus filhos. A previdência divina é justamente a inscrição das leis morais em nossa consciência. Porque aonde está gravado a lei moral no livro dos Espíritos? Na consciência do homem. Intuitivamente ele sabe, se ele fizer a pergunta, se está fazendo o certo ou errado. Aquilo que eu estou fazendo para o meu próximo é bom? Vai torná-lo melhor? Preencha o requisito da lei de amor? É caridoso? É justo o que eu estou fazendo com ele? Se não conseguir fazer as 3 perguntas, faça outra. Se fosse o contrário, comigo, eu ia gostar? Pronto. Daí nós teremos já uma noção de como continuar a nossa conduta. E eis que, nesse contexto de ar, água e sol, a semente vai germinar. A primeira semente vai ser impulsionada por uma lei. E é justamente, como Lázaro fala, a lei do progresso. Não há como fugir. Todos nós que quisermos evoluir, somos guindados pela lei do progresso, que vai despertar a vontade. Lembre-se, a renúncia é uma renúncia psicológica que vai ativar a vontade, não o desejo. E essa vontade vai ativar a vontade de crescimento. Então, peguemos, por exemplo, a virtude do discernimento. Eu quero ser uma pessoa melhor. Sim, para ter virtudes como amor, paciência, resignação, benevolência, eu tenho que primeiramente trabalhar a questão do discernimento. Então a semente do discernimento vai ser acionada pela lei do progresso. A lei do progresso, por sua vez, já que todas as leis são interligadas, vai acionar uma outra lei, que é a lei do trabalho. Sim, porque tudo é esforço. Ninguém espera que nada caia do céu. Jesus foi bem claro quando falou: ajuda-te, que o céu te ajudará. A lei do progresso vai acionar justamente a lei do trabalho, onde juntas o espírito vai estar no imbuído do esforço,
praticando cada vez mais a questão do seu discernimento e ponderando se aquilo que ele está fazendo é certo ou errado. A partir das ponderações que são feitas, aonde eu me coloco no lugar do próximo, eu vou dando espaço para virtudes como paciência, benevolência, resignação. Eu estou até agora com a lei do progresso e a lei do trabalho. Nesse momento, eu ativo a lei de liberdade, porque eu tenho a liberdade a partir do discernimento para entender. E essa liberdade vai fundamentando a paciência, a benevolência, a resignação. E a cada nova virtude que eu vou angariando para o meu espírito, eu vou fortificando aquelas que eu já possuo. A lei de liberdade, por sua vez, vai acionar uma outra lei, a lei de causa e efeito. Porque não existe efeito sem causa. E se eu estou ampliando o meu discernimento e semeando uma semente que é do amor, da concórdia, da evolução, do aprendizado, a lei de causa e efeito vai entrar de forma benéfica e vai me dar bons frutos, porque se a causa é boa, o efeito também é bom. Não há como fugir. Lembre-se, a visão equivocada que temos da lei de causa e efeito deve ser extirpada do pensamento espírita. Não estamos aqui para sofrer. A única coisa que devemos ao próximo é amor, e não dor, não ódio e não vingança. Não com o olho, Jesus é bem claro, acabou a ideia do olho por olho, dente por dente. Esqueça, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está toda a lei e os profetas. Ele foi bem claro. Esqueçam. Não vim para contrariá-los, mas vim para testificá-los na ideia de quem é o Pai realmente. Acalma teu coração. Não é preciso mais crer no Senhor dos Exércitos, porque a liberdade ela é consciencial. A terra prometida pode ser o reino de Deus, que vai ser instalado dentro do teu coração e não fora. Isso Léo percebia muito bem. O rabino pelo qual Cristo trocou discussões na parábola do bom samaritano, ele pergunta: quem é meu próximo? E Léo, que era avô de Gamaliel, que foi mentor de Paulo de Tarso, já tinha esse domínio e sabia que a terra prometida era uma questão consciencial. Não adiantava brigar por terras como até hoje aqueles estão a brigar, porque é um estado de espírito a paz e não um local. A terra sim se transformará em terra prometida quando nós mudarmos a nossa forma de pensar e passarmos a observar a vida de outra forma, livre dos prazeres materiais, ou melhor, sabendo usufruí-lo sem invadir a intimidade do outro, sem desrespeitar o outro, porque os prazeres materiais estão aí para serem usufruídos. A tecnologia é o excesso que se transforma em vício. É a falta de equilíbrio que fundamenta o desamor. Voltando ao tema, então eu tenho a lei do progresso, que acionou a lei do trabalho, que por sua vez acionou a lei de liberdade. Eu tenho o livre-arbítrio para escolher o caminho, que eu busco discernimento, que então vai acionar a lei de causa e efeito. E se os frutos são bons, os efeitos serão bons. Se os efeitos serão bons, pelo meu plantio ter sido eficaz, eu vou acionar uma outra lei, que é a lei do amor. A lei do amor em si vai despertar em mim um alto amor. É a capacidade de me amar e de me aceitar como eu sou. Se eu me aceito como eu sou, eu tenho capacidade de receber o outro como ele é, sem cobranças injustas. É a lei do alto amor. Ao mesmo tempo que eu não vou me diminuir diante do outro. Sim, porque muitas relações afetivas na atualidade são fruto de desarmonia, porque nós nos diminuímos para o outro e achamos isso de resignação, chamamos isso de obediência, de renúncia. Lembre-se, renúncia não é sacrifício. Sacrificar a sua individualidade, a sua liberdade, a sua capacidade de pensar por outrem é a pior coisa que podemos fazer. Nós temos que crescer juntos e uma relação se propõe para isso. Quando você opta pelo casamento, por uma união a dois, você opta por crescer juntos, por somar parcerias, porque a ideia é essa, somar parcerias, que os diferentes possam, nas suas diferenças, crescerem juntos, porque sempre tem algo a somar um com o outro. Então eu assino a lei do amor, que vai gerar o alto amor.
aquele amor que não é doentio, como nós comumente vivenciamos na atualidade. Quando eu tenho a lei do amor acionada e passo a ampliar essas virtudes ligadas ao alto amor, eu vou acionar uma outra lei, que é a lei de caridade. E eu passo a entender e perceber que o amor é divisível, que eu não vou diminuir quando eu estiver dando. A lei de caridade vai agir. Quando a lei de caridade agir, ela vai acionar uma outra lei, que é uma lei de justiça, que vai dar a César o que é de César, que vai saber trabalhar no amor e na caridade e dar somente o que é justo, de forma a não evidenciarmos um amor doentio, feito uma criança animada que tem tudo, e a gente já sabe ao final em que ela vai se transformar, no mínimo um psicopata, um doente que vai importunar os seus companheiros. Então, a lei de justiça vai ser acionada para justamente equilibrar e fazer que a justiça possa pairar na terra. Com Jesus aprendemos que não tem mais a minha mãe, o meu irmão, é o outro. Quem é minha mãe e meus irmãos? Ele não estava renegando sua família, mas ele estava dizendo que meu irmão e minha mãe é todo aquele que fizer a vontade do meu Pai. Renúncia e obediência. Todo aquele que por liberdade ampliar sua renúncia psicológica e entender que o propósito da vida é maior, ou seja, o espírita cristão é diferenciado dos demais, não pela capacidade que ele tem de se isolar do mundo material, mas pela capacidade de viver nele e perceber que isso é transitório. Nós não podemos nos deixar levar pelo mundo da aparência e da ilusão, coisa que nós estamos fazendo. Eu vi há pouco dia na internet, eu achei muito engraçado e muito criativo. Vivemos hoje uma sociedade totalmente erotizada, presa ao sexualismo, que é a ideia equivocada do sexo desenfreado como a única fonte geradora de prazer e de felicidade, que faz o tamanho desmando que nós vivenciamos hoje na atualidade. E eu vi uma frase muito interessante, onde o indivíduo nos chamava de que nós somos a geração Sarapatel. Sabia te fez feio, vai lá e seja gostoso. Ou seja, perdemos muito tempo na academia em cultuar o corpo e esquecemos no nosso dia a dia os valores que viemos construir, que são os valores do espírito. Esquecemos que o corpo é o templo do espírito, que merece cuidado sim, mas esse cuidado está circunscrito ao campo da saúde, para bem vivermos cada prova da vida, cada dificuldade, ou gozar cada felicidade que a vida nos proporciona. E temos que entender e estar atentos a isso. Porque na atualidade, gente, estamos tão envolvidos por essa onda de erotismo que hoje paira na sociedade, que desperdiçamos grande parte da nossa capacidade de aprender. Eis que nós temos um manancial de informações na internet que iriam nos facultar uma enorme grandeza no campo das ciências, das artes, da educação, palestras maravilhosas, e nós perdemos muito tempo na internet vendo páginas eróticas, vídeos de humor, como se a vida se resumisse somente a isso. Para esquecer a tragédia que eu tenho na sociedade na qual eu faço parte, eu me afogo nessa corrente de pensar que ali eu vou extravasar as minhas sensações. Pois bem, são somente as suas sensações que irão sumir momentaneamente, mas que irão voltar, porque elas não preenchem o vazio que mora dentro de nós. Quando eu aciono a lei de justiça, amor e caridade, por último, eu vou acionar a lei de gratidão, que é essa lei que vai englobar e vai me conectar ao alto e faz com que eu assuma uma sensação de pertencimento. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço ao universo. Eu posso ser melhor. Eu estou aqui para crescer. Essa lei de gratidão faz com que eu acorde todos os dias consciente que a vida me dá oportunidades maravilhosas. E hoje a neurociência já se debruça a isso, ao impacto que a lei de gratidão traz-nos no nosso dia a dia. A ideia que eu me sinto como grato por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho, pelo universo que eu tenho.
não esperem o céu lá. Hoje eu conversava com os meus colegas de trabalho, até brinco com eles, que é a bancada evangélica, eu chamo eles carinhosamente assim, e eu falo, meu Deus, o céu, isso aqui é um céu, o paraíso é aqui. Se não sabemos cultivar esse paraíso que nós estamos aqui a observar, destruímos, sujamos, poluímos, como é que eu espero receber um céu? Olha o paraíso que Deus te deu. Olha o paraíso que Deus nos deu. O que estamos fazendo para preservar esse céu que vivemos? Sim, porque até as religiões mais endurecidas já pensam hoje que céu e inferno é uma questão consciencial. É uma postura frente à forma como você vive as coisas do mundo. Sim, é uma proposta de Deus, de Jesus, o supremo coração do mundo, não é que nos isolemos do mundo material, mas que nós trabalhemos na nossa individuação. E individuação é diferente de personalismo. Personalismo vem de pessoa. Essas máscaras que nós absorvemos na sociedade, até como mecanismo de defesa, sim, porque conviver com o outro não é fácil. Eu tenho que ser falso o tempo inteiro, eu tenho que mentir. Faz parte, né? O trabalho nos faz isso. No trabalho é confusão o tempo todo, no trânsito nem se fala, no centro espírita tem tanta gente falsa. Ou seja, eu começo a criar mecanismos de idealização de como me armar para me defender do outro. E vou criando essa onda de personalismo. Com Jesus, ele veio propor que nós quebrássemos esse personalismo. Todo o amor dele foi transformado no ideal de ser, do ser individualizado. Aquele que consegue entender-se como um ser criador da sua própria história. Porque na questão 348 livros dos Espíritos, ele trabalha justamente isso. Né? Será que todo o mal que nós sofremos, ele vem estar predestinado? Lógico que não. Lógico que não. Mas nós atraímos pela lei de atração. Sim, porque as leis estão conectadas. Eu enumerei que na construção das virtudes, elas trabalham uma conectando a outra, porque as virtudes estão conectadas. Mas se eu me distancio do bem e escolho o caminho do mal, eu vou atrair, eu vou acionar uma outra lei, que é a lei de atração. Se eu cultivo o mal, eu vou atrair o mal para próximo de mim. E esse que o mal é convidado a nos visitar o tempo inteiro. É assim. Veja, parece que atraímos aquela energia. Além de atrair, estamos emitindo energia má o tempo inteiro. Mau humor, rancor. Basta dormir um pouquinho menos que eu já amanheço com a macaca. Como as pessoas gostam de falar. Ou seja, não sei como trabalhar isso dentro de mim. E a proposta educativa de Jesus é justamente essa. Que nós aprendamos a trabalhar o novo. Então, que nós saiamos daqui conscientes, meu tempo está acabando, que a lei do amor, que é o propósito maior do homem aqui na Terra, é a lei que mais fala alto perante as outras leis, lei de amor, justiça e caridade. Por isso Kardec deixou para trabalhar ela lá no final das leis morais, porque ela iria encerrar esse manancial de informações morais. Ela vai dizer o seguinte, que a lei do amor, ela está em nós para destacar 5 pontos principais. O primeiro deles é: faça aos outros somente aquilo que queremos que os outros façam para nós. Para isso, Jesus, em Mateus 7,12, disse: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-vos a eles, pois esta é a lei e os profetas. O segundo ponto: amar os inimigos. E Jesus disse em Mateus 43:44: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. O terceiro ponto da lei do amor é caridade desinteressada. Lembre-se, depois do alto amor, a caridade é convidada a entrar como lei. E sobre isso, Cristo em Mateus 6:2-4 disse: por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo. E o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Quarto ponto, oferece a outra face. E sobre isso Cristo, em Mateus 5:38-41, disse: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixar-lhe também o manto. E se alguém te obrigar a dar uma milha, caminha com ele 2. E o quinto ponto da lei do amor é o perdão incondicional. E Cristo foi sábio em deixar em Mateus 18:21-22. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que peca sobre mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Por tudo isso é que nós entendemos que o amor é a política do despoder. Em um mundo onde o poder tenta se sobressair, num mundo em que as pessoas buscam conquistar o poder a todo instante, é um mundo distante do amor. E se Deus é amor, e se a única forma de vencermos a narrativa capitalista, do império capitalista, é com a supranarrativa, certamente Deus quer que nós o vejamos com o amor. Porque somente o amor é capaz de quebrar o império e a cegueira com que essa visão neoliberal transformou o cristão da atualidade. Muito obrigado a todos e boa noite.